Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao fechamento do mercado desta terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. Atenções para o tempo e dinheiro voltadas ao clima, com a passagem do ciclone extratropical, que já causou inúmeros problemas no Rio Grande do Sul, e os efeitos desta ventania com chuvas fortes se estendem em todo o litoral do sul, sudeste, também avançando para a parte da região central do Brasil. Estados de Mato Grosso do Sul, também o estado de Goiás e até mesmo o MT Mato Grosso seguem com efeitos colaterais, por dizer assim, secundários desta passagem desse ciclone que amanhã deve atingir velocidade com ventos de até 120 quilômetros no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, na faixa litorânea. Daqui a pouquinho teremos todos os destaques a respeito do clima com o Ronaldo Coutinho e também o fechamento do mercado dessa terça-feira, em que foram divulgados dados a respeito do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, sobre estoques de milho e de soja. Para a soja, o Departamento de Agricultura trouxe um relatório neutro, por dizer assim, em linha com a expectativa do mercado. Para o milho, sim, houve uma redução nos estoques globais de milho. Daqui a pouquinho as cotações e a influência desse relatório no mercado, no fechamento, tanto para a soja quanto para o milho na Bolsa de Chicago. Antes, vamos ao tempo real satélite, observar o que acontece nesse momento, mostrando as condições do clima em boa parte do país, o ciclone atuando na região sul, principalmente na faixa litorânea, dando uma trégua um pouco mais para os estados do Paraná, região oeste, e também parte do Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso do Sul, aí sim tem muita chuva, o litoral como um todo do Rio Grande do Sul até parte do Nordeste, passando com chuvas intensas no Sudeste, e olha só, pontualmente ali falando sobre chuvas na região sul do estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro tem chuva nesse momento, Goiás, Minas Gerais, com chuvas intensas, até mesmo no MT, muita nebulosidade registrada na região norte do Brasil, assim como em boa parte do Mato Piba. As capitais do Nordeste seguem ali com tempo instável, mas não com chuvas volumosas, a exemplo do que acontece no sul do Brasil. Portanto, o ciclone deve se dissipar, avançar para alto mar, mas mesmo assim continua levando problemas, transtornos em boa parte da região sudeste e o litoral sul do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até mesmo São Paulo. Bom, Davi da Luz, vamos aproveitar, vamos também ao mercado cambial hoje, acompanhar a evolução da moeda norte-americana, agora estável, diante do cenário eleitoral, diante das últimas declarações também em relação àquilo que vem como sucessor ou candidato, pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro. O mercado tem reagido ou com a bolsa em alguns momentos com estabilidade ou com o dólar operando em alta ou em queda. Nesse momento, R$ 5,43, agora passou para o lado negativo. Atento também à taxa de juros amanhã, que vai ser divulgada nos Estados Unidos, que deve vir com um corte. Isso favorece a oferta de dólares, principalmente aqui no Brasil, que virão atrás da Bolsa de Valores de São Paulo, o índice Bovespa, que nesse momento, bem próximo já do encerramento, segue com queda de 0,11%. Olha só, o eletrocardiograma começou nos 158 mil pontos, em alta, foi oscilando e agora recua 0,11%. Vamos ao mercado também das cotações da Bolsa de Chicago, pós-relatório do uso da soja, $10, 86,25. Lembrando que o relatório veio neutro para a soja, 0,61 de queda. Milho negociado com alta em Chicago de 0,92% a $4, 48,12. O relatório do USDA trouxe aí estoques menores globais para o milho. Trigo negociado a $5, 34,40, queda de 0,11%. Café sobe 0,38% em Nova York a 367,60. Açúcar a 14,66, recua 1,08%. Algodão a 63,85, 0,27 de alta. Petróleo, queda de 1,12%
a 58 dólares e 21 o barril. E o ouro a 4.240 dólares e 55, uma alta de 0,55%. Vamos a todos os vencimentos da Vida Luz para a soja na Bolsa de Chicago. Aí estão janeiro, 10 dólares 86, uma queda de 7,75. O março a 10 dólares 97,25, 8,5 de queda. O maio, 11 dólares mais 8,25, segue com negociações apresentando queda de 8,5%. O julho, a 11 dólares 17,75, recua 8 cents por bushel. Bom, quanto à soja na B3, negociações em linha com o mercado de Chicago, aí está 24 dólares e 20, o março recua 0,70%, o vencimento de maio, soja negociado lá, ou negociada na Bolsa B3 a 24 dólares e 48, uma queda de 0,49%. Portanto, também as negociações com a soja e o milho. Pós-relatório em alta. Dezembro, 4 dólares 41,50. 4 dólares 48,50 por março. Maio, 4 dólares e 56. Julho, 4 dólares mais 61. Alta para o milho entre 5 e 4 cents por bushel. Na Bolsa P3, milho chegou a operar com negociações mistas logo na abertura dos negócios. Agora todas as posições em alta. Aí o janeiro 74 e aliás, voltando aí sim, 74,57, 0,09%, o milho Paz e Campinas, março 76,74, alta de 0,38%. Maio 75,83, 0,36 de alta. Julho 71,19, 0,28 de alta. Agora sim, trigo da Vida Luz. Trigo em queda, todas as posições. Dezembro, 5 dólares e 35. Março, 5 dólares 34,25, 0,50 de queda. O maio, 5 dólares 41,75, 0,50 de queda. E o julho, 5 dólares 49,75, 0,50 de queda. Bom, daqui a pouquinho vamos falar sobre o mercado do feijão. Marcelo Líderes vai estar conosco. Vamos falar também sobre a previsão do tempo. Tem café, também tem boi gordo. Mas vamos antecipar, da Vida Luz, as condições do clima. Vamos às informações do Ronaldo Coutinho, porque o clima está no foco das atenções de todo o Brasil, de todos os produtores da região sul ao sudeste, até mesmo parte da região centro-oeste do Brasil. Esse ciclone tem levado chuvas fortes e também muita umidade para o interior do Brasil. No litoral, nem se fale. Vamos às informações do Ronaldo Coutinho? Da Vida Luz, vamos lá. Estamos aqui, ó, parte da chuva entre 9 e 13, ou seja, de hoje até sábado, nós temos o quê, ó? Bastante chuva aqui no Paraná. Uma parte dessa chuva está acontecendo agora, hoje, um pouquinho amanhã, e depois vem chuva forte de novo entre sexta e talvez um pouco no sábado. Santa Catarina está tendo hoje, choveu forte na capital agora de manhã, coisa de 60, 70 milímetros. No Rio Grande do Sul também teve chuva forte em várias áreas. Acredito que boa parte, eu acho que toda a área de produção do Rio Grande do Sul recebeu chuva desde 5, 10, 15 milímetros até 40, 50, 60 ou mais, encerrando, pelo menos no momento, o período de estiagem. Aqui está a posição direitinho do centro do ciclone, que está agora aqui mais ou menos em Uruguaiana. Ele vai se deslocar nesse sentido aqui, vai provocar vento forte hoje, primeiro de nordeste, toda essa região aqui, e o vento de sudoeste sul já entrando aqui. Ele está fazendo esse giro aqui, ó. Dá para observar aqui na região da imagem de satélite aqui, ó. Vou aproveitar aqui, ó. Aqui está o centro dele. Isso aqui é a imagem das 6h30 da manhã. Está aqui, ó. O vento sudoeste para passar para cá e o vento nordeste para cá, jogando chuva e instabilidade nessa área. Atualizando aqui. Está aqui, ó. Ele continua aqui, ó. Deslocamento muito lento. Ele vai fazer mais ou menos esse deslocamento aqui, ó. Depois vai para o mar aberto. Pode ter vento muito forte aqui, ó, em volta da Lagoa dos Patos, principalmente essa região da Costa Doce, pegando o sul da Grande Porto Alegre, todo o paredão da serra aqui em cima, Serra do Geral, Serra do Mar, e aqui na Grande Curitiba. Essa região aqui, ó, mas bem na maior parte é área desabitada, onde os ventos passam dos 80 a 110 por hora. E principalmente aqui na Lagoa dos Patos. Essa região aqui do estuário do Bahia, bem próximo, pode ter rajadas de 120, 125 km amanhã
entre o final da manhã e início da tarde. Então essa região aqui é onde vai afetar mais. Ele afeta toda essa parte aqui do sul do Brasil, pegando parte do sudeste, centro-oeste e Paraguai. Vão ter ventos aí de noroeste, oeste, sudoeste, na faixa aí de 30, 60, rajadas de 50 a 80 na imensa maioria das cidades aqui do sul. Maior parte é aquele vento forte, meio chato, que atrapalha bastante. Problemas bem pontuais podem ter. Além de alguma chuva, alguma trovada, um risco de granizo, alguma coisa bem pontual, hoje pode ter em algumas áreas aqui dos 3 estados do sul, mas coisa bem pontual mesmo. E também pode ser que tenha um tempo um pouco mais severo pontualmente aqui no estado de São Paulo e no Mato Grosso do Sul, próximo a São Paulo e Goiás. Voltando para cá, a gente vê que a chuva avança bem em São Paulo, uma parte vem agora e outra parte vem lá na sexta para sábado. Minas Gerais também, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, aqui oeste da Bahia, toda essa região com chuva. Nessa área aqui é pouca chuva, que é o que se espera, e aqui uma boa chuva também. Pouca coisa em Roraima e sul do Amapá. Quando chega os 15 dias, 9 a 23, nós temos aqui muita chuva em toda essa área central, principalmente aqui, olha só Minas, centro-sul, Mata Mineira, sul de Minas, Triângulo Mineiro, ou Nariz da Bruxa, oeste de Minas, toda essa região aqui pegando BH, chuvas de 100, 150, 250 milímetros em menos de 15 dias. Muita chuva em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, centro-sul Tocantins, sul do Pará, Amazonas e Rondônia. Até melhorou um pouquinho aqui também na parte oeste da Bahia, sudoeste e sul da Bahia. Aumentou um pouquinho aqui no norte e nordeste de Minas e no centro-norte Espírito Santo. Muita chuva no Rio também. Então essa região aqui, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Goiás e o centro-sul do país, pode ter volumes de chuva na faixa aqui, de 200 aqui, 200 a 250 milímetros, até pontinhos de 250 a 300. Tem modelos colocando até muito mais chuva aqui nessa faixa. Pode ter transtornos em relação ao excesso de chuva. Muita chuva no Paraná, Santa Catarina e boa chuva também no Rio Grande do Sul. Muita gente que hoje estava reclamando da falta de chuva vai começar a reclamar do excesso. Melhorou aqui no Amapá, melhorou em Roraima também e melhorou aqui no Maranhão, oeste, sudoeste e sul do Piauí. Dá uma melhorada aqui na parte sul aqui do Ceará, aqui também na parte da região aqui de Ipu, a região aqui ao sul de Itauá, Juazeiro do Norte, e aqui também no litoral do Ceará. E aqui sol, nuvens e chuva rápida. Nessa parte aqui é pouca chuva mesmo, que é o que se espera nessa época. Mas deu uma boa melhorada no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. Pegando aqui a anomalia, nós temos o quê? Nos próximos 15 dias, na realidade aqui esqueci de mudar a data, é 9 a 23, nós temos o quê? Um bom volume de chuva acima da média em toda essa área central do país e boa parte do sul. Dá uma pequena secada aqui no oeste do Rio Grande do Sul, mais aqui na Argentina. Melhorou aqui no oeste da Bahia, melhora principalmente do dia 14, 17 a 23, dá uma boa melhorada em toda essa região aqui, fica acima da média. Mas boa parte do Nordeste, nos 15 dias, fica muito bom. Aqui também, aqui nós vamos ter de 14 a 21 de junho, ou seja, semana que vem, nós teremos temperaturas abaixo da média em todo o país. Já começa a dar uma refrescada agora, mas esfria mais na semana que vem, o que é bom também. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo Coutinho, pelas informações. Portanto, todas essas informações, destaques, detalhes estão disponíveis nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Aliás, sempre a gente reforça, faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Se inscreva, faça uma assinatura anual e você recebe presente um curso do professor Maurício Bellinello. Olha só, o 19998132915 é o contato pelo WhatsApp, onde você vai dizer o seguinte: eu quero fazer parte do clube, quero o curso do professor Maurício Bellinello. Dona Léa, Dona Cátia estão lá esperando sua mensagem. Mas olha só também o recado do João Batista Olive Noel. Ho, 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 ho! O espírito de Natal do Papai Noel também aqui no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Temos um presente especial para os nossos assinantes e para você também ser assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Ganhe o curso completo de opções do professor Maurício Bellinello,
Faça uma assinatura anual do Clube do Tempo e Dinheiro e ganhe o curso na íntegra. Curso de opções, como defender o seu preço, como fazer proteção de preço, como fazer hedge, o que é put, o que é call. É o melhor curso de opções que existe na agricultura brasileira. Espírito de Natal aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Ho, 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 ho. E vamos em frente. Bom, vamos aproveitar da vida luz. Hoje teve relatório do USDA, mexeu com o mercado de soja, foi um relatório neutro, mexeu com o mercado de milho. O Vlamir Brandalize fez a apuração dos detalhes, compilou todos os números e comenta conosco o que esse relatório trouxe de novidades para a soja e também para o milho. Acompanhe um trecho desse comentário. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Vamos lá, hoje teve USDA. Vamos ver o que temos aqui do USDA. Estamos com o relatório aberto aqui na frente. O USDA mostrou uma leve alta aí na produção mundial de soja. Safra mundial 25-26 veio com 422,5 milhões de toneladas. O mês passado era 421,7. Vamos ver da onde que saiu esse número. Primeiramente, aí, o maior produtor do mundo, Brasil, 175 milhões, a projeção continua a mesma. Estados Unidos, 115,75, é a mesma, não teve alteração. A produção da Argentina, 48,5 milhões é a projeção, também não mudou. Paraguai, 11, também não mudou. China, 21, também não mudou. Ou seja, da onde é que ele tirou esse pequeno aumento aí da safra mundial? Então, esse ficou incógnita. Na realidade, isso não é uma novidade. Não teve aumento efetivo dos principais países. Com relação à safra mundial, ele está mostrando aí um consumo de 421,9 milhões de toneladas, um pouquinho menos que a produção, mas, ao mesmo tempo, não sei que o USDA trocou as bolas aí. O estoque inicial, que é 123,2 milhões de toneladas, ele trouxe para estoque final, agora de novo ano, 122,4 milhões de toneladas. Ele está esperando um consumo maior. Os números do USDA não ficaram muito claros. Mas o que importa aí para a soja, que o mercado de Chicago nem deu bola, é que não mudou os Estados Unidos. A safra americana veio igual ao mês passado, 115,75 milhões de toneladas. A exportação americana veio igual, 44,5 milhões de toneladas. E o consumo interno, 72,5. Sem novidades aí na safra americana. Estoque americano, 7,89 milhões de final e 8,6 de estoque inicial. Ou seja, o mercado esperava alguma novidade dos Estados Unidos, porque a China vem comprando pouco por lá. Então, havia uma expectativa que a exportação americana caísse e o estoque subisse. Não veio. Então, não veio novidades. Mas a grande pressão que segue lá em Chicago é que China continua fora do mercado americano. Isso que está pesando. E na safra brasileira atual que estamos exportando, o USDA está com projeção da nossa exportação de 103,1 milhões de toneladas, sendo que ele já furou esse número, porque nós já estamos com 105,8 milhões de toneladas até a semana passada, segundo o CSEX, e o USDA vai ter que corrigir esse número para cima. Provavelmente vão ter um estoque menor, então o quadro é mais ajustado que está o USDA apontando. Então, no relatório do USDA não veio com novidade, ele veio praticamente com os mesmos números do mês de novembro, sem alteração. Para a China, ele manteve a importação de 112 milhões de toneladas, sem novidades. Consumo chinês, 133 milhões de toneladas, sem novidades. E o estoque final, 44,39 milhões lá na China, também sem novidades. Ou seja, ele não mudou quase nada no relatório desse mês. Então, o mercado de Chicago, ele vem operando mais atrelado. Ou China compra nos Estados Unidos ou o mercado cai. É isso que está acontecendo. Esse é o quadro da soja aí. Está aí. E o milho, o comentário completo você encontra nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Agradecendo o Vlamir Brandalize mais uma vez. Vamos ao mercado do café, Davi. Negociações já encerradas lá na Bolsa de Londres. O café seguiu com operações em alta a 4.105 dólares, alta de
17%. Em Nova York, café negociado com vencimento mais curto, dezembro em queda, demais posições em alta, dezembro 392,25 ou $3 92,25, cai 0,96%, março 368,25, 0,56 de alta, maio 351,5, alta de 0,65, julho 337,75, 0,73 de alta. Na B3 sacas em dólares, março $453, a saca 0,13 de alta. Emendando o café, vamos direto ao mercado do boi gordo, fechamento também lá na B3, próximo já do ajuste final. Dezembro, 321,80 por arroba, recuou 0,06%. Janeiro, 326,10, 0,18 de queda. Fevereiro, 327,95, 0,02 de queda. E o março, R$ 330, 0,29 de queda. A Scott Consultoria não vai aparecer na tela, mas apurou estabilidade praticamente nas praças pecuárias. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 322, boi comum a prazo. Noroeste do Paraná, 327. Triângulo Mineiro, 312. Goiânia, 315, boi comum a prazo já descontado. Campo Grande, segundo a Scott Consultoria, boi comum a prazo, 316. Oeste da Bahia, 320. Cuiabá, 304 e Tocantins ao Norte, R$ 299, segundo a Scott Consultoria. Vamos direto ao CPEA, Davi da Luz. Vamos com o Tiago Bernardino, que tem mais informações sobre o mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Sempre Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 9 de dezembro, terça-feira, com mais um boletim do mercado pecuário. Terça-feira que começou realmente com bastante chuva aqui no sudeste, sul do país, chuva chegando talvez aí na região centro-oeste, então uma dinâmica aí diferente nos próximos dias em termos de volume de chuva para essas regiões. Mas que começa a semana, mercado pecuário, de forma de liquidez moderada, certa cautela entre compradores e vendedores, o vendedor buscando preços maiores, o indicador CPEA Exalc fechou praticamente estável, 322,10, com leve tendência de alta, né, que a gente veio observando, até mesmo o mercado futuro, operacionalizando aí em cima já dos 322, coisa que a gente realmente observava um pouco abaixo ao longo da semana passada. Então realmente vem dando resposta positiva, dado o cenário externo, dados ontem de exportação registrar aí acima de 15 mil toneladas diárias. É claro que a gente sabe do ritmo ao longo do mês, que pode segurar um pouco, mas pouco abaixo do que foi registrado no mês anterior, que foi recorde, acima de 16 mil toneladas, e realmente mais de 5 mil toneladas acima da média de dezembro de 24, que foi algo em torno de 9 mil toneladas. Então, um fluxo muito bom de exportação, o câmbio hoje trabalhando muito próximo de 5,50, então realmente pode dar uma dinâmica, né, novos contratos aí para demanda aí até mesmo para embarque nas próximas semanas, principalmente próximo mês, e somado ao mercado doméstico, que vem operacionalizando uma carcaça casada no patamar de R$ 343 por arroba. Então, realmente atacado sinalizando uma firmeza para esse começo de semana, e a expectativa, sim, é uma maior liquidez ao longo aí de terça-feira até quinta-feira dessa semana. Amanhã a gente volta com mais informação. Forte abraço a todos. Obrigado, Tiago. A toda a equipe também do CPEA, direto de Bebedouro. Agora Iberville Neto comenta o mercado do boi gordo. Olá, Iberville. Olá, as exportações de carne bovina seguem num ritmo forte no início de dezembro. Cabe a ressalva de que a gente está falando aqui de uma média diária que recuou na comparação com a média de novembro, mas novembro tinha sido recorde. Então a gente está falando de uma média diária nos primeiros 5 dias úteis de dezembro de 15,3 mil toneladas. Isso representa 59% de aumento na comparação com o mesmo período do ano passado. O preço médio em dólares ele está 13,4% maior na comparação anual, e com mais volume e mais preço médio, a gente está falando de uma receita média diária em dólares 80% superior à de dezembro de 2024. Então os números das exportações eles seguem muito fortes. Houve uma desaceleração se a gente compara com a média de novembro, mas cabe a ressalva muito importante de que a média de novembro foi a maior da história. Quando a gente compara a média atual com o recorde anterior de outubro, a média atual já supera o segundo maior valor da história. Tá? Então,
o ritmo das exportações está muito bom, e isso colabora com um cenário de manutenção da necessidade de gado mesmo na segunda quinzena, que os frigoríficos vão precisar negociar, eles vão precisar estar mais ativos nas compras naquele momento em que normalmente o pecuarista sai da jogada, para se prepararem para o começo do ano, com o ritmo das exportações provavelmente em um bom nível, é o que a gente espera. E aí, claro que nós temos aquele momento de consumo mais lento no mercado doméstico, mas isso todo ano acontece. Agora, as exportações começarem um ano mais aceleradas, isso não é a sazonalidade comum. Então, vamos acompanhando, e é um bom sinal na nossa visão, que pode gerar um início de ano um pouco mais positivo do que normalmente ocorre. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. E por aqui nós ficamos com essa edição do fechamento de mercado. Amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos de volta com a abertura do mercado, mas eu convido a todos para que façam parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, mais uma vez, no 19998132915. As melhores informações, todas elas atualizadas. Tem, inclusive, um grupo de WhatsApp com 15 editorias, onde você vai, seleciona a editoria, o assunto que você bem mais se interessar. Tem o clima, tem soja, milho, café, setor sucroenergético, tem tudo. Faça parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. E mais um detalhe, se você fizer uma assinatura anual, você ganha de presente do João Batista Olive e do Maurício Bellinello um curso de introdução aos mercados de commodities agrícolas. Perdendo tempo? Né? Esperando o quê? Vá lá, faça parte do Clube do T&D. A todos, mais uma vez, meu muito obrigado. Um bom finalzinho de tarde, bom início de noite, bom trabalho para quem continua trabalhando, bom descanso para quem vai descansar e até amanhã.